Então vamos a isto. vamos, como é que começaram as tuas ligações à música? Elas começaram pelo centro cultural que era o TNT, mais pelo teatro do que pela música. A música era de uma geração, toda a gente ouvia música, normal, não é? A gente ouvia música, nem se questionava o que é que se fazia, uns liam, a gente ouvia música. E, portanto, era uma coisa natural. As andanças para o espetáculo têm a ver mais com o teatro, porque na altura fazia-se teatro lá naquele sítio, que era porreiro, TNT, tu bem conheceste. Foi uns encontros porreiros e as pessoas eram atrevidas e deu para isso. Entretanto, o vir para a música foi umas circunstâncias, coincidências, através do Amândio Bastos, também estava no TNT, que foi preciso uma equipe e a gente começou a fazer espetáculos. Fazer o quê? Andamos com o grupo, bora! Era assim. Portanto, não fazia som e tu fazias luz. Na altura fazíamos tudo. Era tudo. Mas ele é mais especialista porque o Amândio foi logo objetivo para o som. E a gente carregava tudo, montava tudo, as luzes e o som tudo junto, mas o Amândio sempre para o som, obviamente. Eu, na altura, era tudo. Era o que havia. Era palco, era estrados, era luz, era som. O som, pouco, mas algum. Devagarinho. E com que espetáculos é que começaram? Eu, quando entrei, a equipa, essencialmente, estava a trabalhar com o Salada, já não Salada de Frutas, mas a versão final é o Salada, e estava a trabalhar com os Heróis de Mar, que saíram nessa altura com esta equipa, que é o Amândio, eu, o Antero, o João Arraiano, que é uma equipa muito engraçada, que ainda estão todos no business. Estão todos na vida, graças a Deus. Yeah. E aqueles primeiros concertos em Lisboa? Vi alguns, vi o Vinegar Joe, vi o Blood, Sweat and Tears, vi as coisas de Cascais. Estive no Cascais Jazz desde 71, muito pequenino, ia para lá guardar os instrumentos. Isso, quer dizer, nunca cheguei a perceber se era uma ligação à indústria, à música, e não a conto. Porque desde 71 até 77, nós éramos um grupo de putos que íamos tomar conta do pavilhão à noite, do Dramático. Percebes? Então andávamos ali todos os anos, dormíamos na secção de judo, em cima dos colchões, com os caloríferos e tal, ajudávamos a transportar os instrumentos, mas nada, só para ter umas borlas para ir ver aquilo, não é? E nesse aspecto, na altura, isso não me ligou à cena do espetáculo, provavelmente dita, nem fazia muita relação que um dia poderia. Portanto, essa parte não conto, mas acho que toda a nossa geração vem desde da primeira vez que entrou no pavilhão de Cascais, que acho que é uma noção que deve ter marcado uns com Lena Levitz, outros com a anterior no Mental com os Vinegar Joe, mas em Cascais acho que a partir daí houve muita gente que decidiu ou começar a ver espetáculos ou fazê-los. Os espetáculos de Cascais marcaram ali um período bastante... tornou-se uma romaria, não é? Exatamente. E já os caminhos eram os mesmos, encontravam-se na vinda, muita gente fazia o caminho a pé, as pessoas paravam, encontravam-se, era engraçado. E realmente nessa altura acho que uma geração inteira decidiu ou começar a ver espetáculos, e está aí, senão eu não sobrevivia, ou começar a fazer espetáculos. Porque também começámos a medir o que víamos, não é? No sentido de nós sempre tínhamos alguém conhecido que tocava na garagem, como eu, que tocava, não é? Fazia um bocadinho de teatro, um bocadinho de tudo, ia para a cenófila, andava ali e, portanto, quando começámos a ver que aquilo se construía assim ao assado, isto também começou a mexer connosco, marcou uma geração, e quase todos, muito poucas exceções, não agarraram a oportunidade, isso foi interessante. E os espetáculos das bandas portuguesas da altura, tipo os Tantra, os Arte Ofício, que lembras de... Lembro dos Tantra no Coliseu, no segundo dia. Não me bateu assim muito, porque a música para mim já era um bocado, como é que eu ia dizer? Eu já tinha passado a fase do rock sinfónico um bocadinho, passa a presunção, e achei que aquilo é tudo muito corajoso, mas era pindérico, isto foi a minha opinião. Não deixando de ter a admiração que tive depois quando conheci as pessoas que o faziam, pela coragem de o terem feito e de me estarem a incentivar para o fazer, entendes? Mas na altura, medindo, porque eu logo a seguir comecei a trabalhar nisto, isto é terrível, e já comecei com algumas condições, a verdade seja dita,
Não comecei, quer dizer, ao pé das duas, Deus me livre, mas não comecei com projetorzinhos ou colunazinhas, percebes? A equipa onde o Amandio me convidou para entrar foi uma equipa que realmente já tinha boa amplificação, tinha um excelente PA, tinha umas boas luzes para a altura e as coisas conseguiam-se fazer, não é? Tirando o strobe que a gente tinha que ir roubar ao Rock Rendezvous para fazer os heróis de mar de vez em quando. Tinha que ser que não havia strobe, só o Rock Rendezvous que tinha, a gente ia lá, pita, dá cá, mas já tinha condições e trabalhava organizado, a gente saía quinta, sexta-feira, trabalhava organizado e autónomo, as equipas eram, nesse aspecto, eram já profissionalizadas, isso, quer dizer, foi isso que deu também, os investidores na altura estavam certos, investiram no BA, tinham uma equipa, pagavam, e o pessoal profissionalizou-se assim. Dois grandes núcleos que eu conhecesse na altura, que era a Hipersom e a Concerto, que foi quando o Joca saiu da Hipersom e formou com o Carlos Gomes a Concerto, e eu estava a Joca, o Flow, não sei o quê, onde eu entrei 2 anos mais tarde, porque saí da Hipersom e entrei na Concerto 2 anos mais tarde. E aqueles concertos, digamos, lisboetas, dos Faíscas, dos Minas e Armadilhas, esses concertos antes do Rock and Roll? Olha, não. A única coisa que eu acompanhei foi a primeira gravação ao vivo dos Faíscas no Baré, por coincidência, porque nós estávamos lá como banda de serviço, entre aspas. Tivemos, a banda que eu tive com o Luís Fernando teve 4 gloriosos dias no Baré. Mas também tiveste uma banda? Era a banda de sótão, com o Luís Fernando, na malta de circunstância que a gente, do grupo, tu lembras-te do Luís Fernando, obviamente. Então tínhamos ali uma banda que chegou a fazer foi na Noite Gloriosa, foram 4 dias no Baré. E uma das noites, o António Sérgio foi lá gravar os Faíscas. Onde é que era o Baré? Era em frente ao Hospital dos Capuchos, naquele jardinzinho, que era do Pompeu, lembras-te? Pronto, que era aquele porteiro de bar e tal, que a malta conheceu na altura. Esse bar era de Pompeu e teve uma existência muito efêmera, obviamente. Para a altura era muito complicado ter num prédio uma coisa que passava assim, faíscas e os gajos a bater umas panelas, como eles diziam, os vizinhos, não é? Isso é um bocado complicado. Isto foi coisa para 78, 79, já não me lembro muito bem dos tempos, mas foi a única altura em que eu me cruzei com o pessoal dos Faíscas e conheci muito bem o Ramalho, porque eu também tocava bateria, então houve ali uma empatia. Não, vi-o na última música, numa primeira parte em Cascais. Quer dizer, na realidade nem foi bem uma música, estava o Ramalho a mostrar a peida ao pessoal. Muito honestamente, foi a única coisa que eu vi do corpo diplomático, foi o pessoal a aplaudir e aos gritos e ele a mostrar a peidola. Portanto, não tenho uma grande referência dos corpos diplomáticos. Tenho de outros grupos, que falaste há bocado, de artes e ofícios, vi-os bastantes no liceu, bastantes vezes. Do grupo do Carrapa, vi o Citz Carpa Carrapinabo no Convento do Carmo. Foi um espetáculo que eu gostei muito no sentido do rock sinfónico. Eu, por exemplo, gostei mais disso do que gostei do Stantra no Coliseu. Percebes? Porque achei que era mais dimensionado, mas já estávamos com uma atitude positiva e objetiva sobre a questão. E aí já foi muito perto já fazíamos teatro no TNT, aquilo já havia ali, mas eu lembro-me de andar atrás de algumas bandas, Objetivo, fui ver algumas vezes, mas era tudo liceus, era diferente. Eram as festas de finalistas e... Os arte e ofício ainda vi no Carlos Lopes, programas de esporte. Pois, eu também os vi lá e gostei muito. E gostei muito. E depois, realmente, não passei a fazer espetáculos e deixei muito de ver, porque a gente está a falar de 82, e há uma altura em que eu realmente deixei de ver espetáculos se não os fizesse. Porque estava sempre a descansar, ou em casa, fazer outras coisas, se possível, se não dormir. E, portanto, passei a fazer coisas e participar. Também as bandas com que a gente começou eram bandas muito ativas, inclusivamente no inverno, porque ou trabalhavam nos bares, ou eu, por exemplo, trabalhava com o backline da Salada, alugava o backline da Salada e acompanhava, e isso rendia-me alguns proventos no inverno. Portanto, andava sempre ali a trabalhar e a orientar. E a coisa até 87, 88 foi sempre a crescer na profissão. O que é que passou, digamos, essa ligação
do teatro pela música popular é capaz de ser mais profunda do que a tua experiência pessoal. Acho Claro. que passou qualquer coisa daquele ambiente teatral para aquele ambiente musical O que eu sinto, por exemplo, quando apareceram grupos como os Heróis a dramatizar o espetáculo, toda a gente trouxe alguma coisa daquilo que viu da nossa experiência teatral, porque a gente não tinha outra experiência cá em Portugal, em termos de espetáculo, obviamente. Tínhamos umas coisas, mas os grupos que a gente viu nos anos 70 também não eram provavelmente dramatizados, não é? Eram grupos de música pura e dura, mas luzes vermelhas e amarelas, e nada dramatizado, era a tocar puro e duro, como na altura se fazia. Quando se começou a dramatizar as coisas, acho que há duas escolas para mim, uma que é pop e a outra que é música popular, no sentido em que os Trovante vieram a revolucionar essa apresentação. E são duas estéticas diferentes. Eu tive o prazer e o Abnese de trabalhar nas duas. E, portanto, sei muito bem o que é. Uma é uma coisa muito mais estilizada, estudada em ateliê, estudada em equipa, em oficina. A outra é uma cena improvisada, constante, da dinâmica de cada pessoa. E com um dramatismo específico. Mas é encontrado de outra maneira. E dá estéticas diferentes. Mas as duas vêm do teatro, não tenho a menor dúvida disso. E isso é muito engraçado de ver. Por exemplo, com os Heróis as coisas preparavam-se, com o Trovante a coisa falava-se depois de acontecer, fixava-se, entendes? Foram duas formas de trabalhar muito diferentes. E o Trovante percebeu muito bem que os Heróis, por exemplo, que eram pessoas completamente diferentes e que tiveram, por exemplo, o privilégio de trabalhar juntas na mesma companhia, como fornecedoras de som e com a mesma equipa, e deu para eles verem os espetáculos uns dos outros. Isso na altura acontecia muito e era uma coisa muito interessante. E as pessoas respeitavam-se muito nesse sentido. E o que eles viram com os Heróis foi, por exemplo, uma objetividade em relação à ilustração do tema. O que é que aquilo quer dizer? E eles tinham coisas para dizer e também queriam ilustrá-las. Esta foi, por exemplo, a primeira conversa que o Trovante teve comigo. Nós temos umas canções e queremos ilustrá-las. E isto dá-te não é? É engraçado. E eles trabalharam juntos e é interessante, às vezes as pessoas não pensam neste tipo de coisas que aconteciam no nosso dia-a-dia, felizmente, e hoje dizem assim, mas Heróis não tem nada a ver com mas não tem o quê? Tem a ver com toda uma construção no meio, mas não tem o quê? Claro que tem, obviamente que tem. Viam-se todos os dias, trabalhavam, andavam na estrada todos os dias, a gente cruzava-se com todos, já Fomega, Salada, tudo que trabalhava a gente cruzava. E olha, eu digo, nunca vi coisa tão, bora, ai rapaziada, vamos embora! essa paragem na estrada em Antoine. Exatamente, exatamente, que já era, até o gajo até estranhava, não encontrava ninguém, estás a perceber? E chegámos a ter 3 PAs num palco para 3 artistas também, na altura havia estas idiosincrasias da coisa, não é? Ninguém. Pronto, cada um com o seu e tal. Depois começou a melhorar. Com a entrada do concerto na indústria, se na altura se podia falar em indústria, nós orgulhosamente já falávamos da indústria, obviamente. A indústria que suporta esta coisa, não é? E nós tivemos essa consciência de que isto tem que ter um suporte industrial para avançar, porque a técnica teatral e a indústria teatral estava perfeitamente inativa e pouco dinâmica. E acho que esta coisa da rapaziada que foi fazer espetáculos para a estrada, espetáculos, não é? A gente na altura nem sabia o que é que faz, faço espetáculos e tal, vamos para a estrada. Deu uma dinâmica outra vez à indústria de espetáculo em Portugal, que estava completamente estagnada, inexistente, não é? E nós na altura, havendo uma microindústria, já falávamos orgulhosamente de indústria. E tínhamos muita vontade de suportar artistas. Nenhum de nós queria ser músico no sentido, estava tudo naquela do escolher o seu instrumento, entendes? Isso foi muito engraçado. Nenhum de nós tem a mágoa de não ser músico, antes pelo contrário. Temos o orgulho de ter encontrado outro instrumento. Todos dessa geração, estou a falar dessa pessoal toda a geração. E há muita malta, nem vou começar a dizer nomes, porque, como sabes, é uma loucura. Éramos 10 ou 15, não é? E começou e já está distante no tempo, portanto há pessoas com 17 anos de profissão, eu tenho 20, o outro tem 14, 18, já é muito tempo, já é muita gente que se cruza todos os dias, como há bocado visto, toda a gente se cruza todos os dias. Quanto mais produções nacionais melhor,
essas coisas, não vou falar disso então. Olha, e como é que o público ao longo do país reagia a essa máquina de ilusões, digamos assim? Com assombrado. Ao princípio algo assustado, não é? Quando a gente chegava, porque eram pessoas diferentes, vinhamos assim com um ar um bocado diferente, às vezes com ar de animais, não é? Falávamos com pouca gente também, mas nunca, tirando de uma vez ou outra com quiproquos contratuais mal entendidos, mas são raras. Eu estou a falar de fazer, no mínimo, nos últimos 20 anos, no mínimo, 20 espetáculos por ano. E, portanto, tive 3 situações complicadas, de resto nunca tive. Não, eu sei de muita história, mas são provocadas, obviamente, não são acidentes, são incidentes, portanto, são coisas muito complicadas. No meu caso, as pessoas recebiam com muito assombramento. E depois, o espetáculo normalmente fosse... cheguei a fazer coisas com António Variações, mas se fosse Heróis de Mar, fosse Salada... Eu cheguei a ter problemas com o Salada de Frutas por pensarem que era playback. E nós tivemos que provar por A mais B, que não era playback, senão nós não pagava. Ponto. Ponto. A gente não pôde mexer num efeito para eles perceberem, e tivemos que ir avisar as pessoas no palco para explicar e falarem e dizer que não era playback. Portanto, não estavam habituados àquele tipo de apresentação profissional, tínhamos sempre aquele par de velhitos, não tem nada para fazer a observar-nos e a comentar e que transmitia à vila se nós éramos bons rapazes, se éramos maus rapazes. Saímos de lá sempre tranquilamente, contentes. Isso é verdade. Por isso é que nós continuámos, porque era duro. Continuámos porque a gente chegava ao fim e tínhamos uma coisa feita que as pessoas gostavam. Às vezes em São Miguel do Rio Torto, outras vezes em Freixo de Espada à Cinta, outras vezes em Pias, outras vezes, percebes? E 3 vezes por ano em Lisboa-Porto. Porque a nossa vida foi os bailes. Hoje há um circuito de concertos, uma coisa é o baile, outra coisa é o concerto. Mas nós íamos sempre para o baile. Ponto. Portanto, nós tínhamos que lutar sempre com a questão do, então, mas não é o bailarico. Não, isto é mais um espetáculo, não é? E tal. Tem que perceber. Mas olha, não, eu acho que o povo estava ávido de coisas de qualidade. E quando eu digo entrar por este caminho é um bocado complicado, mas eu acho que as pessoas estavam à espera de uma dinâmica qualquer de espetáculo, como tiveram nos anos 30, 40, com o teatro que funcionava localmente e que ia de terra em terra. Que tinha na altura uma indústria teatral a suportá-la, enfim, que já vinha de longo tempo, que morreu, como tudo, no tempo de Botas, foi acabando por morrer. Pronto. E isso trouxe à terra uma dinâmica, porque depois também tens os grupos locais, que também veem, que também são curiosos, também coisas. Isto começou a crescer um bocado assim, não é? Começou a aparecer músicos de Aveiro, de Viseu, não é? Depois veio o fenómeno MIT, que foi uma coisa que trabalhou no centro, no cerne das pessoas, do meio da vontade, foi uma coisa muito importante para nós, para mim, no meu ponto de vista. Profissional, porque era focado ao profissional. Como o Newsweek ou o princípio Blitz esteve na parte da divulgação, estou a falar da parte profissional, a MIT foi um marco e eu costumo dizer que a música cresceu quando o fenómeno MIT se alastrou. E já havia uma indústria para suportar. Porque não haver também, não é? Não haver uma loja de música que venda pautas e partituras e guitarras e pianos em Aveiro, não vale a pena. Esquecer a música, está desgraçado, não é? Não tem hipótese. Portanto, e junto com o fenómeno MIT já havia uma indústria, não só de vendedores, como de espetáculos, como de suporte à sua atividade diária de apresentação, não é? Concertos, porque até lá não havia, não é? Portanto, também ser músico não era fácil. E foi ali mais um ar fresco, acho eu. Foi a MIT. Foi. O que é que torna os Heróis do Mar um caso especial neste panorama? Porque tiveram a consciência da indústria e do espetáculo. E puseram as pessoas a trabalhar para isso. Entendes? Eu acho que isso foi a coisa melhor que os heróis trouxeram para nós, construtores de espetáculos. Foi essa consciência e esse profissionalismo, essa coisa do estás aqui para fazer isto e fazer isto até ao fim. Foi isto que eles trouxeram para mim, além da música que era muito divertida, que era uma pessoa quer não, as pessoas divertiam-se, eu divertia-me, era muito bem feito e eu gosto muito. Ainda hoje.
Mas acho que o mais importante para eles e para nós foi essa consciencialização de profissionalização de almejar uma coisa através da profissionalização. Quer dizer, nenhum deles era música em part-time. Nenhum deles era heróis de mar em part-time. Isto foi a coisa mais importante que eles trouxeram. Portanto, nós também não éramos nenhuns técnicos em part-time. Entendes? Isso fez o polo, não é? Isso foi muito importante para nós. O caso do Trovante foi logo a seguir, que foi naquele boom 2 anos depois. Tem a ver com isso também. Trovante era um emprego a tempo inteiro. Não é? Ponto. Tu bem podias escrever umas coisas, ser professor, trabalhar noutras bandas, ok, mas Trovante era um emprego a tempo inteiro. E toda a gente trabalhou para ter rendimentos suficientes para ser um emprego a tempo inteiro. Maquete, para mim, no meu ponto de vista, estudada e modelo usado na construção de um laboratório como as Madre Deus. Que é, toda a gente trabalha para ter os rendimentos e aquilo é o seu primeiro emprego, a sua primeira atividade. Porque está provado que dá, com trabalho, com aquela metodologia, com aquela... Cada um para ter a sua metodologia, obviamente, cada grupo para ter a sua dinâmica, mas um grupo é isto, não é outra coisa. É isto, acho que isto partiu com Heróis de Mar. Porque eu já tinha trabalhado com outros grupos, mas tinham grupos, não eram grupos a tempo inteiro. O próprio Salada era um grupo, mas eles eram muito mais músicos de estúdio e requisitados, que eram os homens que tinham horas em estúdio e todo lado, compunham, iam para festivais e faziam tudo. Quer dizer, eram os nossos músicos de estúdio, na altura, era aquele núcleo que estava ali. Nós chamávamos aquilo Supertramp português por causa disso, porque dentro da lógica do Supertramp tem sido montado através de um produtor com músicos de estúdio, percebes? E o Salada foi construído para ser o supergrupo dos músicos, porque eles já eram músicos grandes antes de irem para o Salada, exatamente. Portanto, mas não eram um job, estás a ver, o tempo inteiro, aquela coisa de não, isto é a nossa vida, não temos outra coisa, ponto final à questão. Entende? Isso foi muito importante. Isso nasceu com os Heróis de Mar. Eu, para mim, não tenho dúvidas sobre isso. É o grande contributo que eles dão à música e à sua exposição. Porque é que isso se trata. Exposição da música, não se trata de outra coisa. Entendes? Para mim, o espetáculo musical não é uma comédia musical, não é um teatro, não, é a exposição da própria música. Ponto. E é isso que eles trouxeram à nossa indústria e a mim. E as fases que os heróis passaram ao longo da sua existência, trazem-te alguma memória mais... Trazem-me umas memórias azedas quando nos cruzámos outra vez no projeto África que eles tinham nos Sons de Parque, mas nada de especial. Foi... Não, eu saí dos Heróis de Mar, deixei de fazer Heróis de Mar numa fase quando os Heróis de Mar saíram da agência Concerto. E por variedíssimas razões, não só profissionais como do próprio foro da empresa, na altura decidi ficar com o Concerto e com os outros grupos que lá estavam. E os Heróis saíram da agência e, portanto, falámos, não é? E ficou o Pezinhos, a Luís Ventura, a fazer, que é um excelente técnico, ficou ele a fazer os Heróis de Mar, portanto foi tudo combinado, pá, tranquilo, se vocês saem, a gente arranja um gajo, que era o miúdo que estava a fazer luzes no Rock in Divu, né? E que fez muitos anos Heróis de Mar. E essas fases eu cruzava-me na estrada com eles, porreiro, na boa, mas nunca mais fizemos mais nada. Depois cruzámos nos Sons do Parque, no festival. Aquilo não correu muito bem, variedíssimas coisas. Não interessa, foi nos primeiros festivais, né? Aquilo foi a proto-história dos festivais organizados por portugueses em Portugal. Porque os festivais organizados por portugueses no estrangeiro já vi muitos, nem que sejam os da imigração. Já na altura tinha visto. Agora, aquilo foi uma coisa com uma dimensão complicada para a altura e... Enfim, houve ali várias confusões, mas não deixou de ser positivo, não é? Os Heróis tiveram alguns problemas com a música, depois houve problemas com o som, depois, claro, que houve ali umas questões do próprio festival, enfim. Mas depois os Heróis também um pouco mais fizeram, não é? A partir da África, desse projeto, não é? Africana, que se chamava, acho eu, Africana, não é? Coisa. Eu tenho pena de não ter ido com os Heróis a Macau.
foi o Pita, não fui eu. E tenho pena, porque eu estava ainda a trabalhar com eles e quando eles vieram de lá, vieram enriquecidíssimos e eu percebi que tinha sido uma coisa fora, como se viu pela própria música que eles fizeram. E eu, por exemplo, tenho uma fase dos Heróis, para mim, que é mais positiva, que é menos pop, de dança, que apanhei. Eu tive aqueles 2 álbuns de saída, depois tive a cena da Mãe, pá, e depois o Macau, e essa parte é a parte mais conceptual dos Heróis e que muito me agradou, como deves calcular, que ele tem ali sumo para fazer luzes e aquilo foi um espetáculo. Já não era só beat de dança, percebes? Foi a fase, e depois dessa fase eu saí, e fiquei com Trovante e... Portanto, a fase Macau. Exatamente, foi muito engraçado. Exatamente. E eu depois aí deixei. Mas depois voltas Volto a ao trabalhar local com o do Pedro. crime com os Madre Deus. Claro. Tinha que ser. Pelas mesmas razões de objetividade. Sabes, o Pedro Aires é um homem muito objetivo e um construtor de coisas, isso. E tem uma qualidade de trabalho e de empenhamento invejável, o qual eu, cada vez que trabalhei com o Pedro Aires, alguma coisa evoluiu no meu sentido estético e profissional. Portanto, ele veio falar comigo, eu aceitei e fomos fazer Madre Deus para a estrada. Como se diz agora, um bocadinho mais da largada. Percebes? Aquela coisa, agora um bocadinho mais para lá. Vamos a isto? Vamos a isto. Para mim foi maravilhoso. Foram 4 anos e meio fora de palavras, a qual ainda hoje me sinto um bocado embargado. Portanto, é uma coisa que ainda só daqui a uns anos é que se pode falar, em Madre Deus. Porque só daqui a uns anos é que as pessoas vão perceber o que Madre Deus foi e é, no sentido da construção de uma carreira, de um património, Ainda é muito cedo para falar de Madre Deus, estamos a falar de heróis, é uma coisa. Mas o Pedro tem essa virtude, essa qualidade, que é, acredita num projeto, vai com ele para a frente, acredita nas pessoas que o fazem, aposta neles, aposta na... Isso é invejável. Nós criámos, eu fiz espetáculos com Madre Deus, das coisas mais bonitas que uma vez posso, mesmo que vá fazendo, espero ainda fazer mais 30 anos de espetáculo, mas mesmo que faça mais coisas, daquelas nunca mais vou fazer, porque aquelas foram únicas e são a um ponto. Eu, por exemplo, quando deixei de trabalhar com Madre Deus, tive algumas questões ao voltar aqui para a nossa, a qual eu acho muita graça e gosto e trabalho, mas a rama da estrada, das pipocas ao lado do palco e tal. E tive ali uns tempos em que foi difícil, tive ali um ano em que foi muito difícil adaptar-me a esta coisa de ter que respeitar aquela dramaturgia e aquelas luzes no meio de um gajo a anunciar os tratores e tal. Mas é a nossa realidade de pelo menos 50% dos espetáculos que fazemos por ano. É um palco implantado no meio de uma feira de tratores, é um palco implantado no meio das pipocas, da relote dos discos, das bifanas e tal. Está a mudar devagarinho, mas ainda é 50% dos espetáculos que fazemos. E quando vim de Madre Deus, que foi um grupo que transportava rigor para a sua exposição, e ainda hoje transporta, obviamente, depois de fazer 400 espetáculos, é muito difícil um gajo ir para um sítio e fazer um espetáculo num palco ao lado de uma tenda de pipocas. É muito difícil, por todo o respeito que eu tenho à venda de pipocas e por todo o respeito ao artista que eu tenho que estar a ser exposto. E tenho que ter. Agora, tive ali um ano, Deus me livre, felizmente, estava com o Rui Veloso também nessa altura, e o Rui é quase uma terapia, não é? Aquilo funciona e um gajo sai dali, ligeiro, porreiro e tal, corre sempre bem, ele fala com as pessoas, a gente também, aquilo corre bem e ajudou-me bastante. E hoje realmente, pronto, também a coisa mudou um bocadito. A Expo veio mudar um bocadinho a coisa, a trazer alguma qualidade à exposição das coisas. O povo começou a ter o fenómeno Expo e Polis e tal, isto tudo, quer dizer, se calhar já conseguem falar com os produtores e plantar o palco num sítio mais escuro, enfim. A coisa mudou um bocadinho, pelo menos ao nível onde eu trabalho. É lógico que os grupos de bairro continuam a ter os mesmos problemas do costume, mas já mudou um bocadinho. E com Madre Deus esse rigor é transportado para a sua música e para os técnicos. Para nós fazíamos aquilo igual
e todas as nossas forças eram feitas e despendidas para o espetáculo, fosse em que circunstâncias fosse, sair o mais igual possível. Ou seja, respeito à estética do espetáculo, à partitura e à escrita e à respiração. Não havia improviso, graças a Deus. Ouve o que eu estou a dizer, entendes? Porque era aquilo que estava a ser exposto e era aquilo que a gente tinha achado e é aquilo. E as reações, não é? Porque também as reações, não é? São coisas que vêm. Pá, realmente foram 400 espetáculos, um bocadinho mais, pá, fora de comum. E eu sei que eles continuam a fazer grandes espetáculos, mas eu sei que também já não vou fazer espetáculos daqueles na minha vida. Porque é muito difícil atingir aquele refinamento durante aqueles 400 espetáculos. São 400 espetáculos. Eram 9 meses por ano fora de casa. Hoje a coisa eles já têm mais controlada, graças a Deus também, não é? Ainda bem. Enfim. Mas essa ideia de ir para a estrada e sobretudo de ir para fora do país era a grande tentação, o grande objetivo dos anos 80 que nunca se conseguia... Sair, exatamente. Mas é dentro daquele conceito, daquela célebre expressão, mas não o quê? Como eu e o Pedro às vezes falávamos, mas não o quê? Então, mas toda a nossa vida foi, claro, bora lá, mas não fazemos o quê? Mas não saímos porquê? Não é? É a mesma coisa quando saímos de Lisboa, mas não... Quer dizer, nós somos todos de Lisboa, fomos criados em Lisboa, eu não sou, nasci em Luanda, mas fui criado em Lisboa. E começámos assim, não é? Antigamente era só nas garagens, depois no liceu, depois no coisa. Mas não, porque é que não saímos de casa? Quer dizer, ninguém nos vai bater, quer dizer, às vezes batíamos, mas pronto. Mas não muito, eu não tive. O pior que tive, muito honestamente, e voltando atrás no tempo, foi que levei os talos da própria segurança. Portanto, as pessoas que eram supostas estarmos a defender viram-me no palco, acharam, como a gente fazia luz à frente do palco, não havia cabos, não é? Não havia esta. Portanto, nós esticávamos os multicores de um lado e do outro, era aquele bocadinho que havia, estávamos a mesa de luz ali à frente do palco e tal. E eu subi o palco, conforme subi o palco, voltei a descer. Não é? Obviamente, levei assim umas barletadas. Mas, tirando isso, nós saímos de Lisboa e fomos para todo lado, completamente estranhos, como há bocado estávamos a falar, estranhos ao ambiente, ao sítio, meio rural, e nunca foi, mas não aqui. Mas não fazemos este espetáculo aqui porquê? E Madre Deus foi essa vontade, mas nós temos a certeza que isto é bom, porra, não temos outra hipótese. Vamos chegar aqui, fazer espetáculos, fazemos quê? 40 espetáculos na Ala Magna? Quer dizer, um dia deste não nos resta mais nada, não é? Portanto, essa foi aquilo que os Madre Deus nos mostraram. E o projeto, a oficina, como o Pedro gosta de chamar, demonstrou é que, tendo objetivos, volta-se a fazer. E se os objetivos forem outros, volta-se a crescer e volta-se a fazer. Quer dizer, têm que estar realmente os objetivos bem delineados e as vontades serem essas, não é? Porque na altura em que as vontades não são essas, obviamente, como foi, pois as coisas têm o seu prazo de validade. O projeto era para 4 anos e lá 4 anos ele foi. E isso é que é engraçadíssimo. As pessoas, depois, claro, começam a estressar. Ao fim de 4 anos, tudo bem, é normal, mas eu também conheço os projetos. Sei que ao fim de 3, 4 anos as pessoas precisam descansar. Não há volta a dar a isso, não é? Principalmente com o volume de trabalho que tu tens, a fazer 100 espetáculos por ano. Mais as viagens, isto é uma loucura. Foi a perfeita loucura mesmo de bora lá fazer isto porque querem-nos, a gente vai. Qual é a única conversa? Querem-nos. Nós vamos. Os 2 primeiros anos foi assim, nós vamos, não há problema. E lá íamos nós, passeíamos o bellboy dos hotéis, cheio de malas, carro às costas, lá íamos nós. Foi assim, não foi uma vida de luxo e presentaria como as pessoas pensam. Foi, bora lá, como foi ao princípio aqui a estrada. É bora lá e nós não andávamos na P e vinho verde. Portanto, aquela ideia do Paulo Gonçalves e do Rui, quando acabam os Madre Deus, fazem a banda, depois vão para Londres, não achas muito estranho? Não, do Paulo Gonçalves com os Heróis de Mar. Não, já com os LX90. Com os LX90? Não acho estranho. Não acho estranho e acho esse tipo de coisas. Eu sempre fui um bocado, tenho uma opinião caricata sobre isso. É assim, os grupos
E são grupos de trabalho. As pessoas não se podem esquecer que são grupos de trabalho, eles não se veem só de vez em quando, não é? Os grupos têm um prazo de validade para aquele objetivo e às vezes as pessoas ao fim de 4 anos não têm esse mesmo objetivo. E é normal. Eu, como técnico e como supporter, não é? Como um gajo que suporta a exposição da música, para mim só queria mais outra oportunidade de trabalho. Porque essas pessoas não vão estar paradas. Nós, os técnicos, quando os grupos se separam, para nós, tirando a devida tristeza desse património se poder algum dia esquecer, para nós isso é sinal. Olha, aquele vai para ali, não vai estar parado, vai escrever à máquina. Ele não sabe fazer mais nada na vida, ele não quer fazer outra coisa na vida. Os músicos são assim, graças a Deus somos como nós. A gente não pode fazer outra coisa na vida porque não quer fazer outra coisa na vida. Portanto, acabou o grupo. Mas saem lá 4, 5 pessoas para trabalhar, fazer outros projetos. Eu, até hoje, não tenho razão de queixa quando os grupos acabam. Parece um abutre, não é? Mas acho natural que os grupos acabem. Não, por exemplo, os casos dos Chutes, ou dos Rolling Stones, devido a salto de distância, às vezes nós equiparamos muito aqui, tem a ver com o grupo querer continuar. Continuam a ter os mesmos objetivos, continuam a porrer. Não é a situação normal. Mas não é uma situação normal. Porque em 4 ou 5 pessoas há sempre uma que não quer continuar, pronto, e também tem esse direito, não é? E acho que isso faz parte da vida das pessoas. E acho que os grupos de trabalho e projetos têm um prazo de validade, não é? O caso dos Chutes já é um grupo de vida. Passou a ser outra coisa, já é outra conversa. Já não é um grupo de trabalho, aquilo é um grupo de vida. Eles, mesmo que não convivam todos os dias, porque têm as suas famílias, graças a Deus, têm outros objetivos na vida, são um grupo de vida, de estilo de vida, e o qual gostam, e o qual prezam, e o qual defendem com unhas e dentes. Não há outra hipótese, não é? Portanto, os núcleos de sobrevivência também existem, sabes? O Chutes é um grupo, é um núcleo de sobrevivência pura do nosso meio. Como, por exemplo, a minha empresa, que é mais uma oficina, também é um grupo, é um núcleo de sobrevivência de pessoas que se unem para ter os mesmos objetivos e ter um núcleo de sobrevivência forte e defensável. É isto. Portanto, quando esse núcleo de sobrevivência não tem razão de existir, não é? Muitas vezes os grupos só têm uma razão de existir musical ou artística, acaba-se. Tem um prazo, não é? O projeto acabou, outros têm outras ideias, outros não sei o quê. O Chutes já ultrapassou só o núcleo artístico. O Chutes é uma coisa muito, muito própria, um núcleo de sobrevivência fortíssimo, um exemplo para todos nós como é que se defende uma forma de trabalho. Aquilo é solidariedade atrás de solidariedade, as pessoas estão, remam para o mesmo lado, percebes? Isso é Chutes, pá. Isso é Chutes, pá. Chutes. Pá. Olha, como é que conheceste os Heróis do Mar? Coisas, antes de trabalhares com eles já tinhas visto? Não, eu conheci os Heróis do Mar através de Tosé de Almeida. Ou seja, eu já trabalhava na Hipersom e, portanto, eles foram para a Hipersom como banda, não é? E nós fornecemos o PA e as luzes. E eu conheci o Tosé de Almeida e do Browns, que eu fazia lá umas luzitas e tal, ao fim de semana e à noite, às vezes, à quinta, sexta e sábado. Uns pré-light jockeys da pré-história, a proto-história dos light jockeys. Com o João Palma e com o Quinzé, nós temos filhos. E a malta ia para lá à noite fazer umas coisas. O Tosé e o médico Luís, o baixista dos Tantra, passavam lá uns bons bocados da noite, também, do pessoal que lá ia, né? O bar era gerido pelo Alberto, também irmão do Jorge da Musição, do meio. Portanto, também aquele núcleo já estava ali a formar-se. Aliás, o núcleo que forma o Rock Rendezvous sai do Browns e do 2000 e o núcleo de técnicos, não é? O Pita também fazia umas horas no Browns, depois estava no 2000, portanto. Havia assim o núcleo já da noite que só havia 2 ou 3 bares. Sim. Que era o Browns, o Barbarella, o 2000, o Barbarella. Já era assim um bocadinho mais moinante, não é? Mas era porreiro. E tinha lá umas bandas ao vivo também, uns grupitos, 2, 3 gajos, às vezes 3, 4 gajos, pequeninos. E o Tosé, quando foi para fazer o primeiro espetáculo, perguntou ao Pedro Aires, ao Pedro Castro, perdão, que era o patrão da empresa, porque ele não fazia as luzes, em vez de estar a fazer o palco.
porque é que eu não fazia as luzes? Se eu fazia as luzes no Browns, porque é que eu não fazia as luzes? Pá, e foi assim. E lá fui eu para as luzes, prefiro, obviamente, porque já fazia luzes, né? Portanto, e comecei a fazer umas coisas com eles gostaram. Naqueles logo 4 ou 5 espetáculos que nós tivemos, que eu correu bem. Depois eu comecei a dizer que precisava de um strobezito e tal, umas coisas, sabes, aquelas coisas. Depois lá íamos roubar o strobe, entre aspas, ao Rock and Roll. Pronto, e a gente lá ia fazendo as coisas e depois lá inventámos, quando foram para concertos, já foi outra evolução. Porque quando eu saí para concerto, os heróis também saíram, e aquele já teve outra evolução, já começou a ser realmente luzes a sério, já tínhamos uma mesa de luzes, pá, com pino Matrix e tal, aquele já tinha umas racks, a gente já não ficava à frente do palco. Fizemos a tal Cruz da Paixão, enfim, já tínhamos ali uma apresentação, luzes no chão, sequenciadores, já havia ali outra... Mas ainda muito influenciado pela discoteca e pela música de dança. As entradas tinham muito discoteca, sempre muito strobe, tinha as bolas de espelhos, tinha, enfim. Pá, havia assim umas coisitas, mas olha, passava o dia todo a montar. Isso é que era, passava o dia todo a montar, pá. Era giro. A Cruz foi um sucesso, durante um ano e meio na estrada foi um sucesso. Temos aí fotografias disso. E gravámos o vídeo da Paixão com essa cruz também, ali na Cinemate, na garagem, ali no Lumiar. Também há imagens desse vídeo, vocês têm esse vídeo da Paixão. Eu estou lá, em cima do escadote, bigode, sou eu, muito magrinho, muito magrinho. Meinha branca, em cima do escadote. É lindo, é lindo. Esses foram os momentos porreiros, pá. Foram 3 dias bem giros, essa gravação de vídeo. Foi a primeira vez que eu gravei um vídeo junto com alguém, assim integrado na banda, como iluminador da banda. Porque já era um luxo, não, este é um iluminador. Não, os Heróis do Mar têm um iluminador. Foi porreiro. Ainda estive aqui no concerto do Belém. Claro que não toquei na xixa, obviamente, né, na altura, os admiradores não me deixaram, não é? Com o Kim Crimson. Mas disso também não arranjámos imagens. Não, Não. deve haver imagens para aí. E há um outro concerto, há um concerto no Terreiro do Paço, que eu não gostaria de ver. Heróis e Peter Abraham. Também não encontro imagens disso. Sabes quem é que tem imagens? Isso foi uma coisa patrocinada pelo PS. Tu ou contacta com o Rui Simões, que era da concerto, ou com o Carlos Gomes, que eles são capazes de ter isso, só saber, porque eu acho que isso foi patrocinado pelo PS, foi no Terreiro do Paço. Peter Hamill, no Terreiro do Paço, no piano. Fui eu que fiz isso. Foi. Esse não foi dos melhores concertos. Não, não, nada mesmo. Depois eu apanhei algumas vezes assim em festivais, claro. A gente fazia quase todos os festivais na altura, né? Os poucos que havia, quase todos os festivais. Havia o Terreiro do Paço, havia uma coisa no Porto. Festivais, havia festivais nenhums, né? O concerto é que lá produzia umas coisas e tal. E pouca coisa havia. Demorava-se uma semana a montar, enfim. Bom, acho que vou trabalhar. Acho que vou trabalhar. Estou farto de ler. Pois, vamos aí queimar. Estava assim preso. Fogo à peça. Fogo à peça.